fundamental na nossa vida, enquanto carmelitas, leigos e leigas, consagrados e consagradas, caminhar com os olhos da fé. É fundamental caminharmos com o coração aberto para Deus. Se não houver abertura de coração para Deus, para acolher o que Deus nos pede, esqueça que na igreja você é tudo menos carmelita. Esqueça que na igreja você não faz parte deste ruar de Deus, deste sopro novo de Deus. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio, disse o Papa Francisco. O caminho da sinodalidade, o caminho que vocês decidiram trilhar enquanto carmelitas, é o caminho da sinodalidade. O nosso sodalício, ele precisa ser o caminho da sinodalidade. Se não houver diálogo, escuta nos nossos sodalícios, esquece que esse sodalício não vai adiante. Se não houver essa comunhão, essa participação no teu sodalício, esquece. Se não houver abertura e diálogo com os irmãos e irmãs, esquece que você é tudo menos carmelita que vive uma proposta de sinodalidade na igreja e na ordem do Carmo. Agora, é claro que existem os seus desafios. Quando nós estabelecemos linhas de diálogo, vai sempre existir os grandes desafios e nós precisamos ter sempre aquela palavra que é a chave: discernimento. Discernir sempre. E discernir pautada no diálogo e na escuta do outro e da outra. Frei Petrônio vai cantar para nós que é hora de sermos igreja, é hora de sermos povo de Deus em missão. As três palavras norteadoras do sínodo, comunhão, participação e missão, são ao mesmo tempo a proposta para a vivência dos frutos que iremos colher após esse tempo, ou que já devemos estar colhendo com o sínodo que foi convocado, que foi refletido, que foi meditado e que a igreja já vive. E como carmelitas, precisamos, portanto, também viver em comunhão com a igreja. Comunhão, participação e missão. Somente a partir da unidade em Cristo cabeça é que a pluralidade entre os membros do corpo adquire significado, o que enriquece a igreja, superando qualquer tentação de uniformidade. Portanto, a comunhão, os nossos sodalícios, é fundamental procurarmos caminhar na unidade. É fundamental na nossa participação enquanto carmelitas na igreja, vivermos, portanto, essa unidade em Cristo Jesus, que é a cabeça, que vai conduzindo a nossa vida e a nossa missão. Participação, um processo sinodal integral, só será realizado de forma autêntica se todo o povo de Deus estiver envolvido nele. Os nossos sodalícios, eles simplesmente só serão fortes, vigorosos, se houver envolvimento na vida deste sodalício. Por que os nossos sodalícios, muitas vezes, eles não estão fortes? Porque, às vezes, nós apenas formamos consagrados e consagradas para receber o hábito ou o escapulário. Depois essas pessoas somem, desaparecem do nosso sodalício. Só encontram a cada 3 anos para uma eleição ou, vez ou outra, na festa do Carmo, 16 de julho. Por que
Me olhou e disse: Frei, por uma questão muito prática, eu me propus, com todas as paróquias, rezar todos os dias pelas vocações. E aquilo que foi mobilizando todas as paróquias, as vocações começaram a reaparecer. Hoje é a Diocese do Sul do Brasil que mais tem vocação. E o bispo não precisou fazer muita coisa, a não ser rezar. Sem oração é impossível se manter de pé. Se eu quero ser carmelita, a oração ela tem que ser um valor fundamental na minha vida. Como é que eu vou entrar em comunhão com Deus se eu não vivo, se não escuto a palavra de Deus? Gente, a palavra de Deus para a vida do carmelita, ela tem que ocupar um lugar central. Se ela não ocupa um lugar central no teu saudalício, esquece. Se você não se reúne para fazer a Lex Divina pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes ao mês no teu saudalício, você tem que começar a se questionar que carmelita é você, porque os carmelitas são os homens e as mulheres da palavra. Precisamos ser mestres da palavra. Os nossos saudalícios precisam ser saudalícios ancorados na palavra de Deus. Aí depois não tem vocação, aí eu vou começar a reclamar e dizer: bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqueles que chegaram após a celebração da Santa Missa. Sem dúvida nenhuma, hoje para nós é um dia importante, pois vamos meditar e refletir um pouco ainda acerca do Sínodo. O Sínodo iniciou em 2021 e terminou em 26 de outubro do ano passado. E o Sínodo tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa missão de ser carmelitas na igreja. O Sínodo ele está ancorado na palavra de Deus. E como carmelitas, somos chamados a viver também ancorados na palavra de Deus. E por isso nós vamos ouvir uma das passagens da Sagrada Escritura que serviu de inspiração para a elaboração e a reflexão do tema do nosso sínodo. É apenas uma das várias que serviram de inspiração. O Frei João da Cruz vai ler para nós. E com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou com os meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor. Não poderia iniciar essa nossa reflexão trazendo essa breve passagem das Sagradas Escrituras, sobretudo do Evangelho de Lucas, falando sobre Nossa Senhora. E o sínodo, ele teve 3 elementos fundamentais que serviram para reanimar, animar e ao mesmo tempo chamar a atenção da igreja do mundo inteiro. Foram esses elementos: comunhão, participação e missão. A nossa reflexão nesse primeiro momento, ela estará ancorada tanto na reflexão em cima do tema norteador do sínodo, mas também do carisma carmelitano. Os 3 elementos que são fundamentais na nossa vida: a oração, a fraternidade e a missão. E aqui no sínodo nós vamos tratar exatamente e ver cada um desses elementos, e olhando para esses elementos somos chamados a olhar para os nossos saudalícios. Como que nós
enquanto carmelitas, consagrados, consagradas, leigos e leigas, estamos vivendo o sínodo que a Igreja convocou. Portanto, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. É o refrão de uma música que diz tudo para nós. De mãos dadas a caminho. O carmelita, ele nunca está sozinho. O seu sodalício, ele nunca pode viver estático. Ele precisa estar a caminho, ser dinâmico. Os nossos sodalícios precisam ser de fato um lugar onde a unidade, o amor e a paz precisa reinar. É fundamental para testemunharmos verdadeiramente o nosso chamado de ser na igreja. Portanto, por uma igreja que vive na comunhão, na participação e na missão. Por um sodalício, por uma ordem terceira do Carmo que está em comunhão com a igreja. Os nossos sodalícios, e eu sempre penso e digo que os nossos sodalícios, eles não são uma seita. Os nossos sodalícios não é um movimento, talvez uma palavra muito forte, essa palavra que eu disse agora, é uma seita, porque às vezes nós podemos nos comportar, de fato, como um lugar onde nós vivemos sozinhos, fechados para nós. Esquecemos que nós fazemos parte de uma ordem, fazemos parte da igreja. Nós estamos dentro de um território de uma diocese, portanto, de uma paróquia. Precisamos contribuir com a paróquia, com a missão da diocese e da província, participando de todos esses elementos. Ninguém pode ficar de fora dessa caminhada. Ninguém pode ficar à margem deste caminho. Todos nós, carmelitas, devemos ser homens e mulheres da acolhida, da comunhão, da participação e da missão, e estar em movimento. Vejam que aqui eles não estão parados, estáticos, estão em movimento. Nós temos sodalícios de mais de 400 anos na nossa província e nós precisamos ter cuidado para que não possamos achar e viver naquela síndrome de Gabriela. Eu fui sempre assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Não. A espiritualidade carmelitana, ela é dinâmica. A espiritualidade carmelitana, ela está sempre em movimento. Os nossos sodalícios precisam estar sempre em movimento, assim como nós ouvimos no texto do Evangelho. Nossa Senhora, ela não ficou parada, muito pelo contrário. Ela esteve a caminho, atenta, na escuta, no discernimento, olhando para as necessidades. E nós, consagrados e consagradas carmelitas, precisamos estar sempre atentos às demandas dos dias atuais. Gente, são tantos os nossos desafios, e nós precisamos ter uma palavra que para nós carmelitas é chave, e a palavra é discernimento, para estarmos com a igreja local, discernimento para estar a serviço desta igreja. Sínodo é uma palavra grega, synrodos, cujo significado é fazer juntos o caminho ou caminhar juntos. Fazer juntos o caminho ou caminhar juntos é fundamental, caminharmos juntos com a ordem e com a igreja. Nenhum sodalício pode existir para viver por si mesmo. Nenhum leigo ou leiga, aquele e aquela que se consagra para viver o nosso carisma, eu já disse isso antes, a nossa consagração não é
não tem a finalidade em si próprio. A nossa consagração é para estar a serviço do outro, da outra. A nossa consagração é para caminhar com o outro, com a outra. E aí vem os grandes desafios dessa caminhada, porque todas as vezes que nós nos colocamos a caminho, vem os desafios, e são grandes os desafios. Porém, precisamos ser homens e mulheres ousados e ousadas nessa nossa caminhada. Quando nós olhamos para a história dos sodalícios na Ordem do Carmo, na província carmelitana fluminense, nós vamos olhar para a vida daqueles homens e mulheres, daquelas primeiras, vou chamar de comunidades consagradas carmelitas, que quando ali os frades não estiveram presentes, os leigos assumiram verdadeiramente o nosso carisma e viveram, testemunharam e deram continuidade à missão dos carmelitas. Portanto, é fundamental termos essa consciência que aonde vocês estão, ali vocês não estão representando somente o sodalício de vocês, vocês estão representando a Ordem do Carmo. Vocês estão em nome da Ordem do Carmo. Aqui não é uma missão particular do seu sodalício, mas é uma missão de um carisma que tem mais de 800 anos na vida da igreja. E, portanto, precisamos caminhar com essa igreja. O Sínodo dos Bispos foi instituído na igreja por São Paulo VI em 15 de setembro de 1965. Seu intuito era repropor a imagem do Concílio Ecumênico Vaticano II, evidenciando a definição da igreja traduzido pela Lumen Gentium, Igreja Povo de Deus, refletindo e aprofundando o seu método, aonde todos são chamados a se reunirem, a se encontrarem para propor um novo caminho, uma caminhada. E esse nosso encontro hoje aqui com vocês, que são as lideranças dos nossos sodalícios, também temos como objetivo nos encontrar para olhar para a nossa caminhada enquanto leigos consagrados e consagradas que bebem de um carisma, para procurar realmente saídas concretas, saídas viáveis para a nossa missão. Tem alguns sodalícios que estão ótimos, alguns sodalícios estão vigorosos, outros estão fracos. E nós precisamos nos encontrar, e esses encontros servem para partilhar as nossas experiências enquanto carmelitas. Pode passar. Não se trata de um parlamento ou de uma investigação de opiniões. Muito antes, o sínodo é um momento eclesial, cujo protagonista é o Espírito Santo. Portanto, é fundamental, quando nós olhamos para a caminhada do sínodo, quando nós olhamos para a igreja que convoca um sínodo, para que toda a igreja do mundo inteiro, a igreja universal, possam se encontrar para definir ali caminhos, ela é pautada pelo Espírito. Os nossos sodalícios, eles não podem estar fechados em si mesmos. Os nossos sodalícios precisam estar abertos, atentos às moções do Espírito. Se não houver abertura ao Espírito para o novo, esqueça que o teu sodalício não vai adiante. Esqueça que o teu sodalício não atrairá membros, não atrairá pessoas.